pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence, porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Oh, 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 oh. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence, porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão.
que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Lucas capítulo 24, do versículo 13 até o versículo 35. Os discípulos no caminho de Emaús. É um texto muito lindo, um texto que toca muito ao nosso coração. Você que não está com a sua Bíblia pode estar acompanhando pelo telão. Lucas 24, do 13 ao 35. Estarei lendo na atualizada. Diz assim: os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns de nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Verso 30. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra e te pedimos a Tua graça sobre as nossas vidas nesse momento, Pai. Ó Deus, abre o nosso coração para o entendimento dela.
que não sejamos, Senhor, que não sejamos ignorantes, que não sejamos duros, Pai, de coração, que esta palavra venha cair em terra boa, Pai, para que venha frutificar. Fala conosco, precisamos dela. Assim como o Senhor tratou esses 2 discípulos no caminho de Emaús, também que o Senhor possa tratar-nos dessa noite, cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos, mas eu já preguei essa mensagem algumas vezes e senti no coração de mais uma vez conversar um pouquinho com vocês a respeito dela. E aqui nós vemos 2 discípulos que estavam voltando para a sua casa. Isso aconteceu no domingo à tarde, no mesmo dia que Jesus ressuscitou. E eles estavam voltando para a sua casa. Aqui o nome é um povoado de Emaús, um vilarejo de Emaús. E eles estavam voltando tristes, desanimados, porque o seu mestre tinha morrido, o seu mestre foi crucificado, e eles estavam voltando desesperançosos, estavam voltando, sabe, a ponto de, vamos voltar atrás, vamos voltar a fazer o que nós estávamos fazendo, vamos voltar à nossa vida medíocre, porque o nosso mestre morreu. Jesus morreu, ele era para ser o nosso Salvador, ele era para nos livrar das mãos dos romanos, mas ele está morto. E hoje eu quero falar com vocês, quando não temos mais esperanças, Jesus anda ao nosso lado. Quando nós achamos que não temos mais esperança, Jesus anda ao nosso lado. E foi o que aconteceu com esses 2 discípulos. Estavam caminhando sem esperança. Esse vilarejo de Emaús fica aproximadamente a 10, 11 quilômetros de Jerusalém. Apenas 10 quilômetros, como se fosse daqui até Gramadinho. E eles estavam voltando, saindo de Jerusalém, né, e voltando para o seu povo, voltando para a sua cidade, e voltando de uma forma muito desanimada. E eu fico pensando, lendo isso, às vezes nós fazemos isso também, né? Diante das circunstâncias e dificuldades da vida que nós passamos, e são tantas dificuldades, seja ela qual for, nós muitas vezes voltamos desanimados. Voltamos pensando, por que Jesus não fez diferente? Por que as coisas não aconteceram diferente? Nós não sabemos, não entendemos, melhor dizendo, a soberania de Deus. Mas esse texto nos mostra que Jesus está no controle. E esse texto nos mostra que Jesus, ele se interessa por nós. E os discípulos a caminho da vila de Emaús, né, como eu disse, é bem provável que esses homens estivessem dizendo algo mais ou menos assim: se Jesus teve poder para curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos, andar sobre as águas, silenciar o mar e falar às multidões de forma tão inspirativa, por que não conseguiu evitar uma morte tão vergonhosa e uma morte tão humilhante? Eles estavam indo embora, talvez pensando dessa forma. Esse Jesus que fez tantos milagres, tantas maravilhas em nosso meio, não curou todo mundo, mas curou uma grande maioria, aquele que ele quis. Houve ressurreição, houve tantas maravilhas, tantos milagres lindos. Como que esse Jesus se deixa morrer de uma forma humilhante? Foi uma forma que caçoaram de Jesus. Foi uma forma que talvez nós ficaríamos pensando, como que pode Deus permitir isso? E eu estava pensando esses dias, lendo isso daqui, pensando, por que Deus não cura pessoas tão perto de nós? Por que Deus não cura pessoas que estão tão próximo de nós e é tão fácil para Ele? E eu fiquei pensando, gente, como falta entendimento para cada um de nós. Às vezes nós perguntamos e falta resposta, mas nós procuramos as respostas
nos lugares errados. Nós procuramos essas respostas, por que Deus não faz, no nosso próprio coração. E esses discípulos estavam caminhando, voltando para sua casa, pensando dessa forma: será que Jesus nos enganou? Eu louvo o Senhor Jesus há tanto tempo, eu me debruço diante dEle, eu coloco toda a minha aflição diante dEle, ouço falar tanto dEle, leio a palavra de Deus, conheço as suas maravilhas, mas por que não aconteceu comigo? Por que não acontece com meu vizinho, com meu irmãozinho do lado, minha irmãzinha que está passando necessidade, está passando por momentos de enfermidades? Por que Deus não cura aquele cego ali, acolá? Eu confesso que essa semana orando, eu conversei com Deus sobre isso. E a resposta veio através desse texto. Texto tão conhecido, mas eu li de novo e reli de novo. Eu falei, está aqui a resposta de Deus para nossas vidas. É a resposta de Deus para a nossa vida. E em primeiro lugar, quando nos achamos profundamente frustrados, quando nos achamos tristes, preocupados, Jesus se aproxima de nós de maneira que nem sempre percebemos. Jesus, ele já estava ressurreto aqui. Isso foi no domingo ao pôr do sol. Aqui foi no domingo à tarde. Esses 2 discípulos estavam voltando para casa. E Jesus aparece a eles. Gente, Jesus não aparece depois Jesus apareceu para mais de 500 cristãos por 40 dias. Jesus depois apareceu para os 11 discípulos, que Judas já estava morto. Depois Jesus apareceu para as mulheres, mas aqui Jesus vai ao encontro de 2 discípulos. 2 discípulos desanimados e tristes. E talvez essa semana Jesus me encontrou dessa forma, perguntando também para ele: por que as coisas têm que ser tão difíceis? Por que muitos têm que sofrer? E eu percebi que Jesus, ele não nos abandona, ele caminha conosco, porque Jesus se preocupou com esses 2 discípulos, e se preocupou comigo também, por isso eu estou falando com vocês essa noite. Jesus poderia dizer, é apenas 2, são só 2, para que eu vou me preocupar? Mas Jesus se preocupa. Sabe, às vezes, gente, nós queremos pregar para multidões, mas às vezes tem um ou outro ali passando que precisa da sua companhia. Você é o Jesus para a vida dessas pessoas. Você é o Jesus para que possa levar uma palavra de ânimo para essa pessoa. E Jesus, ele se preocupou com o próprio Zaqueu. Uma multidão o cercava, mas Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus com a sua baixa estatura. E Jesus enxerga, Zaqueu não só enxerga, mas como chama pelo nome. Aquela mulher com fluxo de sangue que eu preguei esses dias aqui, apenas com um toque, Jesus diz, alguém me tocou. E os discípulos disseram, mas a multidão está te espremendo. Como que você diz alguém tocou? Não. Alguém me tocou diferente. Você entende? Jesus, ele anda conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida. Mais que vocês acham que as coisas não estão acontecendo, que Jesus perdeu o controle de tudo, por que o mundo está dessa forma? Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, tudo muda. E eu confesso que se eu paro hoje de olhar para a palavra de Deus, e você também, a sua fé vai começar a definhar. Você vai começar a perder a sua fé. Hoje nós falamos aqui de manhã sobre um bom comportamento, o domínio próprio. E o domínio próprio nós aprendemos com quem? Comigo? Não, com a palavra de Deus. Com o próprio Jesus, que teve domínio próprio para cumprir o propósito de Deus em sua vida. Mas que você entenda que a morte de Cristo foi desprezível. Acho que agora acertei, né? Foi horrível. Mas eu quero dizer para vocês que ele cumpriu o propósito do Pai. E ele quer nos ensinar nessa noite, assim como ensinou esses 2 discípulos que estavam caminhando desanimado, que ele não nos abandona. Ele caminhou junto com esses 2 discípulos,
nos momentos mais difíceis da vida dele. Sabe aquele domingo à tarde? O domingo à tarde já é desanimado, é ou não é? Aquele domingo, sono. Mas foi um domingo não só desanimado por causa que é um domingo à tarde, porque você trabalhou a semana inteira. Não, porque começou na sexta-feira. Começou, na verdade, no decorrer da semana, a crucificação, a prisão do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses discípulos não faziam parte dos apostolados, mas eram discípulos, faziam parte dos 70. Aqueles 70 discípulos que saíram pregar o evangelho de 2 em 2. E agora eles estão voltando para casa e Jesus se preocupa com eles. Sabe quando você volta um domingo à tarde, desanimadinho, começar a semana, oh meu Deus, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. E de repente Jesus se encontra com eles. De repente Jesus está no meio deles. E eles vão caminhando. Eles vão caminhando juntamente com Jesus. Vejamos por quê. Quando não temos mais esperança, Ele anda ao nosso lado, que é o tema dessa mensagem. Ele vem para perto de nós quando nos sentimos distante dEle, quando o seu coração está longe. E talvez Ele esteja falando algo com você nessa noite, porque você está perto de Deus, porque você está na casa do Senhor e porque nós abrimos a palavra de Deus. Eu não estou falando nada de mim, eu estou falando da palavra de Deus. E muitas vezes Ele faz para nós algo que não vemos, opera de modo que não entendemos, e será que estamos cientes da sua presença? Eu quero dizer, com toda a autoridade na palavra de Deus, Jesus está presente, não só nesse lugar, mas na sua vida. Ele está acompanhando todo o seu sofrimento, toda a sua situação, toda a sua tristeza, todos os momentos que você, está pensando em desistir, mas não desiste. Sabe quando você diz assim, eu vou largar a mão tudo, eu não quero saber mais de nada. Mas as coisas não acontecem dessa forma, sabe por quê? Porque Jesus está caminhando conosco. Assim foi com esses homens. Precisava Jesus caminhar por esses homens, com esses homens. Sabe por quê? Ou com esses discípulos. Porque eles estavam apenas pensando em Jesus. Nós precisamos dele. Quem vai falar dele? E nada melhor do que no primeiro dia da ressurreição, o primeiro domingo, porque o verso 13 diz assim, naquele mesmo dia, qual que é o mesmo dia? O dia da ressurreição. Se você olhar o contexto, vai falar justamente o capítulo 24, a ressurreição de Cristo, onde as mulheres, Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus e as demais, acharam o túmulo vazio. E esses homens já era tarde. Apesar deles saberem que o túmulo estava vazio, apesar deles já tinham recebido o recado dessas mulheres, mas ainda não acreditavam. Acharam que roubaram o corpo de Jesus. Sabe, gente, nós estamos entrando nesse ceticismo também. A situação está indo por esse lado também. E as dificuldades são tão grandes que muitas vezes nós imaginamos que Jesus não está andando conosco. Estamos sozinhos. Será que roubaram o corpo de Jesus? E eu quero dizer através dessa palavra, ou você crê na Bíblia ou não, Jesus não abandonou esses dois discípulos. Aliás, Jesus não abandona ninguém no meio do caminho. Ninguém. Jesus abandona no meio do caminho. Então Jesus pede que lhe falemos das nossas tristezas, porque Ele nos ouve. E Ele nos ouve com muito carinho. Eles não ouvem de qualquer jeito, mas com muita atenção quando desabafamos, né? Olha só para você ver alguns versículos. E iam conversando, o verso 14 do capítulo 24 de Lucas. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. O que são todas as coisas sucedidas? A morte de Cristo. Tudo o que aconteceu, né, a respeito de Jesus. E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Aleluia, o próprio Jesus. Eu quero convidar você nessa noite para você desabafar com Jesus. Eu quero convidar você a reforçar sua fé na ressurreição de Cristo. Ele vive. Nós não adoramos um Deus morto. Nós não adoramos um Deus apenas crucificado, mas adoramos um Deus ressurreto. Ele vive.
E eu quero que você desabafe. Todos temos preocupações que precisamos apresentar ao Senhor hoje. E quais são elas? O que nos impede de abrir o coração para Ele? Nós abrimos o coração às vezes para pessoas. E muitas vezes encontramos ou escutamos maus conselhos. Mas Jesus, entenda, Ele primeiro ouviu esses homens. Ele poderia cortar a conversa ali, porque ele já sabia do que estava acontecendo. Ele já conhecia o coração desses discípulos, mas ele prefere ouvir primeiro o que está sucedendo, e os discípulos ficam assustados com ele. Porque ele estava, afinal de contas, a menos de 10 km, estava caminhando, saindo de Jerusalém, e os discípulos dizem para ele: você não tem sabido do que está acontecendo? Você não ficou sabendo que Jesus foi morto, nosso mestre, aquele que era o poder em palavra, aquele que fazia milagres? E foi entregue às mãos dos fariseus, dos saduceus, foi entregue à mão dos religiosos da época e foi crucificado. Você não sabia disso, não? Apesar de as mulheres terem ido até o túmulo e o túmulo estar vazio, mas ainda nós estamos com um ponto de interrogação: o que está acontecendo? Sabe, Jesus poderia nem ter deixado eles falarem. Mas interessante o quanto Jesus quer que nós oramos. Jesus quer que você fale com Ele. Abra o coração para Ele. Foi isso que eu fiz essa semana e isso me inspirou a pregar esse texto. Abrir o coração: Senhor, talvez eu seja um desses discípulos no caminho a Gramadão, que dá 80 km de Tatuí. E sabe, eu entendi que enquanto eu estava falando com Deus, eu fui tão prepotente, eu fui tão, tão orgulhoso, tão soberbo, a ponto de querer ensinar Deus a fazer as coisas. Eu cheguei que no momento da minha oração, eu estava dizendo assim: Senhor, por que o Senhor não faz assim, assim, assado? E aí Ele vai nos ensinando que não acontece como Ele quer. Não acontece como Ele quer. Como nós queremos, desculpa, mas é como Ele quer. Eu disse para Deus: Senhor, eu fosse o Senhor, eu curaria. Se eu fosse o Senhor, eu ressuscitaria. Se eu fosse o Senhor, eu faria isso. Se eu fosse o Senhor, para que a fé dessas pessoas aumente, para que essas pessoas creiam no Senhor Jesus. Mas quando você olha para a crucificação de Cristo, depois de tudo que Jesus fez, depois do domingo de Ramos, que será domingo que vem, né, o domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, mesmo assim, na semana posterior, as pessoas deixaram de crer em Jesus. Crucificaram Jesus. Solta Barrabás e prende Jesus. Então aí você vê que não adianta. É difícil lidar com o povo. E Ele entende o nosso coração, Ele sabe o tempo dEle, o tempo é dEle, não é o nosso tempo, mas eu quero dizer, desabafe, fale com Cristo. E eu tenho certeza que Ele vai ouvir, assim como Ele ouviu a minha oração. Segundo lugar, primeiro Ele anda conosco. Segundo lugar, Jesus esclarece nossas dúvidas com a palavra de Deus. Olha que interessante. Jesus deixou ele falar, os discípulos falaram, só que agora quem fala é Cristo. E o que Jesus disse? Olha o que Jesus disse, veja o verso 18, aqui o verso 21, ora, nós esperávamos que fosse Ele, Jesus, quem havia de redimir Israel. Olha o desabafo, né? Depois de tudo isso, e já este é o terceiro dia, e nada acontece desde que tais coisas sucederam. E é verdade também que algumas mulheres, aqui ele vai contando, e o verso 24, de fato, alguns de nossos foram sepulcros, viram vazio. O verso 25, Jesus começa a falar com os discípulos. Primeiro, o desabafo, agora a fala de Cristo. E olha que Jesus disse: então lhes disse Jesus, ó nécios. Essa palavrinha nécios quer dizer uma pessoa estúpida, uma pessoa ignorante, uma pessoa que demora a entender as coisas. E gente, fala a verdade, nós demoramos a entender as coisas. O Evangelho é tão simples, a palavra de Deus é tão aberta e tão transparente para nós, mas nós demoramos a entender as coisas. E Jesus, ele chama esses dois discípulos de nécios.
Ele diz, vocês demoram demais para pegar as coisas. Eu falei tanto para vocês que convinha que eu padecesse, convinha que eu fosse humilhado, convinha que eu fosse crucificado. Esse era o caminho de Deus para a minha vida, mas vocês não entendem. Demoramos a entender os planos de Deus na nossa vida. Sabe por quê? Porque o verso 26 diz assim, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrar em sua glória? E olha o verso 27, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Jesus, ele dá um aconselhamento, Jesus ele dá uma palavra de ânimo para aqueles dois discípulos, sabe com o quê? Com a própria palavra, com a palavra de Deus. Sabe, gente, talvez você esteja buscando resposta assim como eu estava. E eu quero dizer que a resposta só pode vir através da palavra. Não tem outro jeito, né? Jesus esclarece nossa dúvida com a palavra de Deus. Talvez você esteja procurando no YouTube alguma coisa que possa responder o anseio do seu coração. Talvez você esteja procurando no Google da vida alguma resposta para o anseio do seu coração. Mas eu quero dizer que a resposta é a palavra de Deus. Sabe o que Jesus fez? Jesus começou a conversar com os dois discípulos, contando, olha o que o profeta Isaías disse, olha o que os profetas disseram, né? Falando do Antigo Testamento, dizendo da palavra de Deus. Jesus foi um bom pregador ali, né? E olha só, Jesus não deu aquela injeção de ânimo, falando uma palavra coach, né, dos nossos dias, de motivação. Foi motivação? Foi, mas foi a palavra de Deus. Mesmo Jesus ressurreto, começou a expor os profetas. O que o profeta Isaías disse, o que outro profeta falou, o que Moisés disse a respeito de mim. Quando ficamos confusos, quando ficamos com muitas perguntas, Ele quer dar entendimento, dar sabedoria de tudo por meio da Bíblia. Não é por meio do seu vizinho, não é por meio de pessoas, mas é por meio da palavra de Deus. É por meio dela. O problema é que acostumamos negligenciar a leitura dela, quando mais necessitamos lê-la. Estamos lendo a palavra de Deus, irmãos? Sabe, às vezes você está cheio de perguntas e tem tantas pessoas hoje entrando no mundo do ateísmo, porque deixaram de ler a palavra. Deixaram de estar na casa do Senhor. E é isso o que reforça o nosso coração, a nossa fé, é a palavra de Deus. Estamos buscando força na palavra. Jesus pode estar querendo nos dizer algo mediante a sua palavra, assim como está dizendo para mim e para você, assim como disse para esses dois discípulos, mas é na palavra. Não é no achismo, não é o que aquela pessoa muito inteligente pensa, não, é o que a palavra diz. E quando a palavra diz, nós entendemos a soberania de Deus, entendemos os planos de Deus para as nossas vidas. Então primeiro Ele anda conosco, primeiro Ele ouve, mas depois Ele nos explica através da própria palavra. Ele mesmo explicando o verbo, a palavra se fez carne, através dos seus ensinamentos, porque também nós somos discípulos de Cristo. E em terceiro lugar, Jesus aceita o nosso convite para se aproximar mais e se envolver mais em nossa vida. Interessante que esses dois discípulos, ao chegar em Emaús, Jesus deu um parecer que Jesus ia um pouquinho mais distante. Jesus estava passando reto. Ele falou, não, a palavra está boa. O nosso coração está ardendo, tem algo diferente nesse homem. Eu quero que você fique. Já está à noite. Já está tarde, não caminhe mais, fique em nossa casa. Talvez esses dois discípulos sejam um casal, né? Cleopas pode ser o esposo de Maria, Maria de Cleopas, que estava ao pé da cruz de Cristo. Fique na nossa casa, Jesus. Entre na nossa casa, mas sem conhecer Jesus. Eles ainda não estavam conhecendo, mas o coração deles estava ardendo. E aí Jesus entra. Jesus entra na casa. Olha só, Jesus ele ouve o nosso desabafo, anda conosco. Jesus explica a palavra para nós, mas agora Jesus entra na casa dos discípulos. Entra nesta casa. Jesus aceita o nosso convite. E os dois discípulos acharam que o Senhor iria prosseguir viagem.
Entretanto, haviam chegado ao ponto em que deveriam convidá-lo para permanecer na companhia deles e deixá-lo seguir seu caminho. Em Apocalipse capítulo 3, verso 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Foi isso que Jesus fez nesse momento. Foi isso que Jesus fez. Jesus entrou nessa casa e ceiou com esses 2 discípulos. Que Ele possa fazer isso nessa noite com cada um de nós. Que Ele possa entrar no seu coração. Que Ele possa sanar toda a sua dúvida. Que Ele possa esclarecer tudo para você. Através da palavra, através da comunhão, através da graça, através do poder do Espírito Santo. Mas em quarto lugar, Jesus se revela a nós de forma que já o conhecemos. Você não vai conhecer um Jesus diferente. Jesus ressuscitou, mas Ele é o mesmo Jesus. Com todo o seu jeito simples de fazer as coisas, de falar, porque Jesus entra na casa e não dá uma aula de teologia sistemática, mas Jesus entra na casa e ao se alimentar, ao partir o pão, os discípulos olharam o jeito que Jesus partiu o pão e disse: esse é Jesus. Esse é o nosso mestre. E a partir desse momento Jesus desaparece. Desaparece daquela casa assim do nada. Jesus ressurreto. É aquele que consegue traspassar a parede. Jesus é ressurreto. Agora não é mais aquele Jesus crucificado. Aquele Jesus todo cheio de ferida. Não, acabou tudo. Agora é o Jesus ressurreto. E diz a palavra de Deus que esses homens têm um alento, se encoraja de novo, né? Olha só os últimos versículos do capítulo 24, verso 32, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos expunha a escritura? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém no domingo à noite mesmo, acabaram de chegar no Gramadinho não, em Emaús. Depois de andar 11 quilômetros, eles levantaram da sua casa e voltaram para Jerusalém, agora não mais desanimado, não mais triste, mas foram proclamar o Evangelho, dizer que Jesus ressuscitou. E o verso 34 diz assim: os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2, quem são os 2? Os 2 discípulos. Contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora reconhecido no partir do pão. Jesus se revelou a eles de uma forma maravilhosa. E que assim seja conosco. Que ao partir do pão, de uma forma simples, que é a palavra de Deus que não muda. Você está procurando mudança. Talvez você está procurando uma outra religiosidade. Talvez você está procurando uma outra teologia que não existe. Você está procurando talvez uma doutrina que não existe. Talvez você esteja pensando: talvez eu vou numa igreja neopentecostal, essas igrejas que curam, eu preciso disso. Não, eu estou dizendo que Jesus se revela dessa forma. Na simplicidade da vida, no partir do pão. E eles conheceram Jesus. Que vocês conheçam Jesus através dos seus feitos, através da sua palavra. Que vocês possam reconhecer Jesus nessa noite, saber que Ele está com você. Ele quer caminhar com você e Ele vai te dar força até o final da sua vida para cumprir os propósitos de Deus em sua vida. Assim foi com Jesus. Enquanto nós não entendemos os infortúnios da vida, Jesus passou pelo infortúnio da vida. Jesus foi surrado e maltratado e foi morto, cuspido, mas ressuscitou. E Ele oferece essa ressurreição a mim e a você. Ele oferece essa ressurreição hoje a nós. Basta você querer, né? Basta você querer. Então que assim seja, irmãos. Eu não sei como está a tua vida. A minha oração é que Ele faça um milagre. A minha oração é que Ele cure. A minha oração é que Ele restaure a sua saúde. A minha oração é que Ele restaure, se for saúde emocional, seja qual for. Mas a minha oração que se cumpra a vontade do soberano em nossas vidas. Assim como se cumpriu em Jesus, assim como se cumpriu em seus discípulos, assim como se cumpriu a sua vontade para os seus apóstolos, que todos foram martirizados.
todos, menos João, mas morreu numa prisão na ilha de Patmos. Todos foram martirizados. E Ele nos dá força até nos momentos da morte, até no momento mais difícil da nossa vida. Que possamos nos entregar a Ele, que possamos crer na ressurreição e possamos crer que Ele anda conosco até o final da nossa caminhada aqui nessa terra. Amém? Vamos orar enquanto o ministério de louvor se prepara. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Pai, nós agradecemos, Senhor, porque Tu é bom. Nós agradecemos, Senhor, porque Tu se preocupa conosco, Pai. E assim como houve essa preocupação do Senhor com os 2 discípulos a caminhos de Emaús, também sabemos que o Senhor está conosco aqui, Pai, respondendo às nossas perguntas, os nossos anseios. Ó Deus, te peço, Senhor, nessa noite, que o Senhor venha trazer ânimo, alento em nosso coração. Que o Senhor venha animar o nosso coração para continuar proclamando a Tua ressurreição, proclamando as boas novas, dizendo que só o Senhor, só Ele pode restaurar a nossa vida, só Ele pode trazer contentamento e alegria ao nosso ser, Pai. Ó Deus, anima as vidas que aqui estão, mesmo em situações difíceis, mesmo, Senhor, diante dos infortúnios, dos momentos tão difíceis da vida, mas que nós possamos, Pai, nós possamos proclamar a Tua ressurreição, porque o Senhor é vida e vida em abundância, Pai. Que assim seja em nossas vidas, que o Senhor nos anime, assim como esses 2 discípulos voltaram correndo para Jerusalém, assim também seja conosco. Possamos sair aqui da Tua casa nesta noite, proclamando esse evangelho maravilhoso, em nome de Jesus, que o nosso coração possa se encher de esperança. Amém e amém. Louvemos ao Senhor. Jesus.
tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Irmãos, pode sentar um pouquinho. Nesse momento, é uma alegria para a nossa igreja. Nós vamos receber a Dona Maria como membro dessa igreja. Então, para nós é uma alegria. Quero chamar a Dona Maria aqui à frente. Se alguém da família quiser acompanhá-la, fique à vontade. Já conversamos, né? E ela sentiu no coração de passar como membro aqui da nossa igreja. E para nós é uma felicidade, para as filhas também, né? Seja muito bem-vinda, viu, Dona Maria? Muito bem-vinda mesmo. Agradecemos pela sua vida, né? Agradecemos pela vida da família e tenho certeza também que nós vamos caminhar juntos agora, né? E a senhora está chegando para somar, assim como todo mundo que está aqui. Então, Deus abençoe, seja muito bem-vindo. Quero chamar a Helenice aqui à frente, como vice-presidente do nosso conselho, né? Estará fazendo uma oração nesse momento que estaremos recebendo a Dona Maria como membro da nossa igreja. Deixa eu pegar o microfone. Vamos orar mais uma vez de pé. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus, né? E a Helenice representando o conselho aqui. E é um momento memorável para a nossa igreja. Oremos. Nosso Deus, querido Pai, Amém, Jesus. nos apresentamos diante de Ti, Senhor, com o coração rejubilando, ó Pai. Amém. Rejubilando, Senhor Deus, por esse momento que o Senhor nos concede como igreja, Pai. Sim, meu Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor Deus. Amém, Jesus. Porque temos aqui, Senhor, mais um soldado, Senhor Deus. Louvado seja o Teu santo nome. Amém, Glorificado Jesus. seja o Teu nome, Senhor Aleluia. Deus. Porque mais um, Senhor, que se junta, mais uma serva Tuas que se junta nessas Amém, fileiras, Jesus. Senhor. Ó Pai querido, louvado seja o Teu nome, ó Pai. Sim, meu Glorificado seja o Teu nome. Te agradecemos, te louvamos por esse momento memorável como igreja, Senhor. Amém, Jesus. Como igreja que milita, Senhor, como igreja que luta. Mas Sim, em meu breve seremos aquela igreja triunfante, Senhor. Amém, Louvado Jesus. seja o Teu nome. É Obrigado verdade. por essa vida dessa serva, Senhor Deus, que se junta a nós para nesse bairro, Senhor, levantar o baluarte, Senhor, do Teu evangelho, Sim, Senhor. meu Pai. O nosso coração se alegra, Senhor. Amém. E nesse momento nós apresentamos o nosso culto de gratidão, ó Pai. Sim, meu O Pai. nosso culto a Ti, Senhor Deus, o nosso Deus que caminha junto conosco. Amém, Que Jesus. tem caminhado com essa igreja, Senhor. Sim, meu Pai. E caminha junto com cada membro, Senhor Deus, que faz parte dela, Senhor. Amém, Te Jesus. louvamos, engrandecemos o Teu nome. Por isso a Tua igreja se reúne, Senhor, para Te cultuar, para louvar e bendizer o Teu santo Amém, nome. Jesus. Louvado seja o Teu nome e agradecemos de todo o nosso ser por esse momento. Em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Pode sentar, os irmãos. Deus abençoe, Dona Maria.
Deus abençoe muito. Seja bem-vinda, viu? Seja bem-vinda, viu? Deus abençoe. Deus abençoe, viu? Amém. Agradecemos a Deus, né, por esse momento marcante. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Irmãos, nós já estamos chegando a uma vírgula desse culto e a minha oração é que Deus abençoe muito cada um de vocês. Colocaremos agora alguns enfermos também, que foram alguns pedidos de oração aqui. Estaremos agradecendo por essas vidas também. Pai, nós agradecemos, Senhor, por esse culto, agradecemos por tudo que aconteceu aqui. Nos guarda, Pai, de volta para os nossos lares, nos dá uma semana, Pai, de vitória, uma semana, Senhor, abençoada, debaixo do Teu braço forte, Pai, que a Tua companhia possa estar com cada um aqui, meu Pai. E nós te pedimos agora também, essa bênção maravilhosa que nós estamos recebendo, também alcance, Senhor, os enfermos da nossa igreja, Pai. Colocamos a vida Alice, da Nésia, Esther Linari, nossa irmã Helena, também, Pai, o Luiz, o pai da Áurea, que está também se tratando, Senhor, do câncer. Ó Deus, esteja com essa vida, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Colocamos também os pedidos de oração, Pai, que foram pedidos aqui, por todos eles, Senhor. Tu sabes, Senhor, o que cada um passa. Colocamos essas vidas no Teu altar, Senhor. E que o Senhor seja feita a Tua vontade, mas nós cremos também no Teu poder, como nós vimos já muita restauração. E que a restauração possa começar no coração dessas vidas, Pai. Tem misericórdia dessas famílias que estão sofrendo. E abençoando, Senhor, curando, Pai, de todos os males. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção. Que o amor de Deus vos una, que a alegria de Deus vos inspire, que a paz de Deus vos envolva, que a coragem de Deus vos sustente e a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, repouse sobre vós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Eu e você somos nós. E que assim seja, né? Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Deus abençoe, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia.